Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Hardware 2. Então, nós tínhamos parado na nossa aula anterior, ali referente aos componentes de um computador, no disco rígido, né, no HD. Então, nós vamos continuar a nossa aula daqui, desse slide. Então, o disco rígido, né, hard disk ou HD, é o componente responsável por armazenar de forma permanente os dados e programas do computador. Ele é conectado à placa-mãe, né, por uma interface ou IDE, que vem de Integrated Drive Electronics, ou SATA, né, que vem de Serial Advanced Technology Attachment. IDE, né, a gente vai ver bastante máquinas ali no nosso laboratório com esse tipo de conexão IDE. E também a gente vai ver bastante HDs ali com conectores SATA, né? Então, conectores SATA é o mais atual ali que a gente tem para os HDs. Nesse slide eu apresentei então algumas figuras aqui para vocês, né, para poder ilustrar. Então a gente tem aqui um HD SATA, né, padrão SATA para notebook, tá? E aqui a gente tem um HD, né, para o convencional para computador, né, padrão SATA para PC, tá, pessoal? E desse lado aqui a gente tem o padrão PATA, que é o mesmo IDE, né, para notebook, e aqui a gente tem o PATA ou IDE para PC, tá? Então aqui HDs para PC e aqui HDs para notebook. Percebam que esse para notebook é 2,5 polegadas e para PC 13,5 polegadas, tá? Essa é uma diferença importante do tamanho dos HDs. Desse lado aqui, então, eu tenho um cabo de dados padrão SATA e aqui eu tenho um cabo de dados para padrão IDE. Tá? Então, percebam que o padrão de cabos para envio e recebimento dos dados ele é diferente em ambos os tipos de arquitetura, SATA e IDE. Isso a gente vai praticar também em laboratório, né? Vocês vão fazer as conexões dos HDs, desses diferentes cabos, né? Para os diferentes tipos de HDs. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem na prática. Então, o HD ele é um dispositivo eletromecânico, né? Então percebam que o HD por dentro aqui a gente tem um motor aqui no centro que faz o disco ou o prato rotacionar, né? A gente tem uma cabeça de leitura ou gravação aqui. E aqui a gente tem o atuador, né, que ele acaba fazendo com que essa cabeça aqui de leitura e gravação funcione, né? E para fazer a conexão entre o atuador e entre a cabeça de leitura e gravação, a gente tem o braço, né? Então essa parte aqui é a cabeça de leitura e gravação, aqui é o centro do braço e aqui o atuador, né? E ao centro a gente tem o motor que faz o prato fazer o giro, né? Então percebam que ele é um dispositivo eletromecânico, né? Então dá para a gente dizer que ele é um dos componentes mais lentos, por assim dizer, né? Em relação à forma de funcionamento, por exemplo, de um processador ou de uma memória, né? E isso acaba sendo uma limitação desse componente. Em função dessa limitação que eu expliquei para vocês anteriormente, né, dos HDs, então hoje a gente tem uma tecnologia mais atual de armazenamento secundário que a gente chama de SSD. Então, para a gente poder fazer um paralelo entre HDs e SSDs, né? Então, o HD, né, o Hard Disk Drive, ele tem como vantagem ainda ter um menor preço, ter uma maior capacidade de armazenamento, isso são vantagens. E ele tem como desvantagens, então, o tempo de leitura e escrita ser menor, ou seja, ele é mais lento. A questão do ruído, ele faz muito mais ruído, né? E acaba sendo mais frágil no sentido de que, como ele tem partes móveis, né, partes mecânicas, por exemplo, se você derrubar um computador com HD funcionando, você pode estar danificando, né, o prato, né, daquele disco rígido ali, você pode estar danificando ali aquela parte física e, por conseguinte, perdendo dados que estão armazenados nesse disco. Uma alternativa, então, que a gente tem bastante atual aí para os HDs são os SSDs, né? Que é o disco em estado sólido, né? O Solid State Drive, tá? Então, esse tipo de dispositivo, componente, né, de armazenamento secundário, então, ele tem como vantagens uma maior velocidade, ele não faz barulho, mais resistente, por exemplo, resistente a quedas, né?
Tem um consumo menor de energia, mas ele tem algumas desvantagens, né? Ainda o preço é muito alto, ele é mais caro em relação aos HDs, né? Ele tem uma vida útil um pouco menor e tem o espaço de armazenamento ainda menor. Então a gente não tem ainda SSDs aí que tenham a mesma capacidade de armazenamento dos HDs. Pelo menos em relação a custo, né? Acaba sendo muito mais caro, né, você ter um SSD grande, de grande capacidade de armazenamento, em comparação a um HD, né, em relação a custo. Outro componente então que nós temos, né, é o drive de CD/DVD. Ele é um componente responsável por ler ou gravar a mídia, né, como CDs e DVDs. Geralmente ele é conectado à placa-mãe por meio de uma interface IDE ou SATA. Nesse slide então eu apresento para vocês uma ilustração, né, de um drive de CD/DVD. Lembrando que cada vez menos nós conseguimos observar, né, esses componentes nos computadores mais atuais, né? Ou seja, os computadores, notebooks mais atuais já não vêm mais com drive de CD/DVD, muito em função, né, da utilização massiva aí de pendrives, cartões de memória ou até armazenamento na nuvem. Outro dispositivo, né, outro componente importante é a placa ou controladora de vídeo, ou GPU. Ele é o componente responsável pela saída de vídeo de um computador, né? Geralmente essa placa de vídeo tem um conector do tipo VGA ou HDMI ou DVI para comunicação com o monitor de vídeo. Geralmente necessita memória própria, né, que pode ser compartilhada com o restante do computador. Quanto maior a memória, melhor vai ser o desempenho do computador também, tá? E detalhe importante é que, por exemplo, o pessoal que costuma jogar, né, jogos de computador, geralmente necessitam instalar GPUs, né, placas de vídeo com maiores recursos aí para poder rodar os jogos mais atuais, né? Então, uma placa de vídeo ela pode se comunicar com a placa-mãe por meio de uma interface PCI que está em desuso, né? A gente já sabe que tem as PCIs mais atuais, que é a PCI Express, ou também a GP, que também é um tipo de interconexão, né, que também está em desuso, né? Então a gente tem, principalmente hoje em dia, a tecnologia PCI Express. Então nesse slide eu apresento para vocês, né, alguns modelos de placa de vídeo, né, que são encontrados atualmente, né, relembrando que as placas de vídeo são muito importantes, por exemplo, para quem quer rodar jogos, né, e não só jogos, mas quaisquer tipos de programas que necessitem, né, um poder computacional gráfico maior. Setup, né? Então a placa-mãe ela é responsável por interconectar e gerenciar os diversos componentes que são conectados nela, né? E alguns desses componentes, então, eles são on-board, ou seja, eles já vêm na placa-mãe, tá? Detalhe, também temos placas de expansão, né, que são placas off-board que podem ser conectadas à placa-mãe. A placa-mãe possui então um programa chamado Setup, né, que gerencia todos esses componentes ou esses hardwares que estão na placa-mãe, tá? Geralmente o setup ele é acessado por meio das teclas Delete, F2 ou F10. Detalhe importante, isso pode variar, então nós temos aí notebooks, computadores de alguns fabricantes que você consegue acessar então por meio de outras teclas, tá? Mas geralmente são essas três teclas que eu passei para vocês. Caso não sejam essas teclas, é necessário que vocês verifiquem no site do fabricante, né, para verificar qual que é a tecla que você consegue acionar o setup. Acionando o setup, então você pode fazer diversas configurações, né, como modificar a data e hora, corrigir a sequência de boot do disco, né, para onde que o computador vai buscar o sistema operacional, né, para fazer a inicialização, detecção de HD, configurações de dispositivos on-board, interface de comunicação e vários outros tipos de configurações. Chipset. Então, em qualquer sistema de computador, um chipset é um conjunto de componentes eletrônicos de baixa capacidade.
né, e um circuito integrado. Esse chipset, então, esse circuito integrado, ele tem por função gerenciar o fluxo de dados entre processador, memória e periféricos. Então, nessa figura aqui eu coloquei para vocês, né, dois chipsets, né, aqui onde eu estou circulando, né. Então, aqui a gente tem dois chipsets, né, que são esses circuitos aqui que tem informações ali para gerenciamento, né, dos dados do processador, memória e dos demais periféricos na placa-mãe. Geralmente o chipset ele é dividido em dois, né, nas placas mais antigas. Então a gente tem a ponte norte ou North Bridge, né? Geralmente é conectado diretamente ao processador, controla o barramento de interface, AGP, PCI, etc. E controla a memória, tá? Exceto em processadores que incorporam o controle nele mesmo. Então a gente tem a ponte norte ou North Bridge e nós temos o South Bridge ou ponte sul. Né? A ponte sul, esse chipset, então ele controla os dispositivos de entrada e saída, como HD, portas USB, barramento PCI Express. Então aqui nessa figura eu coloco para vocês então um exemplo de ponte norte e ponte sul. Então percebo que a ponte norte geralmente ela está localizada mais próxima do processador, tá? E a ponte sul está mais distante do processador, né? Então a ponte norte controla o tráfego de dados entre processador e memória, tá? E controla também o vídeo on-board, etc. E a ponte sul controla barramentos PCI, né? E interfaces USB, IDE. E também faz inclui, né, o som on-board, modem on-board, rede on-board, tá? Nesse outro exemplo, então, aqui vocês podem perceber, né, a nossa ponte norte aqui perto do socket do processador e a nossa ponte sul. É mais um exemplo que eu trouxe para vocês terem um parâmetro. Observações importantes, né? Na verdade, as placas mais atuais não há ponte norte, né? Porque o controlador de memória e do PCI Express passaram a ser embutidos direto no processador. Então a Intel chama isso de System Agent. Então o próprio processador já tem esse controle, né, sobre esses dispositivos. A ponte sul, então, é responsável pelos periféricos de baixa velocidade, como USB, placa Ethernet, que é a placa de rede, né, som. Então essa ponte sul ainda permanece em computadores mais atuais, mas a ponte norte não mais. Vamos falar então agora sobre as principais interfaces, né, ou barramentos da placa-mãe. Então nós temos aqui o nosso PCI, tá, que ele transfere ali dados de 32 e 64 bits, tem uma frequência de operação de 33 MHz e é uma tecnologia plug and play. O que quer dizer isso? Você conecta e ele já funciona, ele já reconhece o dispositivo. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês uma ilustração dos slots PCI, né, numa placa-mãe. Detalhe importante é que a gente vai ver no laboratório algumas placas com esses slots PCI, mas esse padrão aqui ele já está em desuso, tá? Então a gente tem um PCI mais atual. Um outro tipo de interface, o barramento que a gente tem é o AGP, tá? Ele também é utilizado para conexão de placas de vídeo, né? E ele tem uma frequência de operação de 66 MHz. Então a gente tem aqui outros modelos de AGP, né, com taxas de transferência diferenciada, como o AGP 4X e o AGP 8X. Tá? Nesse slide eu apresento para vocês uma ilustração, né, do tipo de socket, né, o tipo de encaixe, né, do AGP na placa-mãe. Mais um slide ali para mostrar para vocês. E aqui é a interface, o barramento mais atual que a gente tem, né, que é o PCI Express, ou PCIe. Tá? Ele foi criado pela Intel em 2004 e substituiu os padrões anteriores que eu falei para vocês, tanto o AGP quanto o PCI. Tá? Então, ele tem diferentes taxas de transferência de dados, né, nas suas diferentes versões, estão citadas ali para vocês. Nesse slide, então, eu apresento para vocês os slots PCIs que a gente tem na placa-mãe, por exemplo, né? Então, aqui uma comparação, a gente tem o PCI Express 1X, o AGP que está em desuso, o PCI em desuso, e os PCI Express 16X e PCI-X. Tá? Então, aqui é uma ilustração para vocês, né? Para vocês terem uma base de como eles são na placa-mãe.
Nessa figura eu coloco para vocês, então, né, a diferença de velocidade dos diferentes tipos de PCI Express, tá? Então percebo que o X16 é o que a gente tem uma maior largura, né, de possibilidade de transferência de dados, né? E é o que a gente costuma utilizar bastante ali para a placa de vídeo, por exemplo. Vamos falar agora sobre o socket do processador, ou socket, né? Diferentes fabricantes possuem seus diferentes sockets para encaixar processadores na placa-mãe. Então, como eu já tinha dito para vocês, na hora que vocês vão adquirir um processador, né, é importante que vocês verifiquem, né, a compatibilidade com a placa-mãe. Nesse slide eu trouxe para vocês alguns sockets bastante comuns, né, da AMD. Então, socket 754, 939, AM2, AM2+, AM3, tá? E esses diferentes sockets têm diferentes processadores que podem ser conectados neles, né? Então, por exemplo, o socket 754 a gente pode colocar um Athlon 64 ou um Sempron, né, que são processadores que estão em desuso. E por exemplo, ali ó, na questão do socket AM3, a gente já tem a compatibilidade com memórias DDR3. Então percebam que o socket ele está associado com a tecnologia de construção, né, do processador e também da placa-mãe. Então aqui eu trouxe nessa figura para vocês uma ilustração, né, de um socket da linha AMD, tá? E o processador correspondente para colocação nesse socket. Aqui eu trago para vocês então alguns sockets bastante comuns da Intel, né? Então a gente tem ali o LGA 775, que é compatível com processadores Pentium e Celeron, o LGA 1366 até o LGA 1156, né? Compatível já com os Core i7, Core i5 e Core i3, tá? Então, da mesma forma que os processadores da AMD a gente tem que tomar cuidado com o socket e os processadores compatíveis, na Intel a gente também tem que tomar esse cuidado. Então aqui, ó, sockets mais atuais, né, como o LGA 2066, né, da Intel, que é compatível com processadores Core i5, Core i7, Core i9, né, e percebam que tem também os modelos desses processadores que o socket é compatível. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Nessa figura então eu trouxe uma ilustração, né, de um socket da Intel. Percebam que os pinos macho estão no socket, né, então o processador ele não vem com esse pino macho, diferentemente dos processadores da AMD. Com relação então a fabricantes de componentes, né, a gente tem vários fabricantes, né. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, então como placas-mãe, né, a gente tem fabricantes da Intel, MSI, Gigabyte, Asus, PC Chips, etc. Memórias, a gente tem Samsung, Micron, Kingston, Corsair, HyperX e etc. Disco rígido, a gente tem Seagate, Samsung, Western Digital, então tem vários fabricantes, aqui eu trouxe só alguns, né, para exemplificar para vocês. Fabricantes de unidades CD/DVD, Samsung, LG, Sony, Philips, placa de vídeo, MSI, Gigabyte, ATI, Asus, Nvidia, placa de rede, Intel, Tricon, D-Link, Realtek. Então a gente tem bastante fabricantes, né, para esses diversos componentes que nós vimos nas aulas. Acredito que era isso, né, que eu tinha para passar para vocês sobre uma aula introdutória sobre componentes de um computador, né? Lembrando que nós vamos ter aulas práticas, né, que nós vamos praticar com todos esses componentes aí nos nossos laboratórios. A aula de hoje é apenas uma introdução, né, para vocês irem se familiarizando com alguns componentes e o funcionamento de alguns componentes. Um abraço e até a próxima aula.